Nosso tema de hoje, o Espírito Santo dinamiza a igreja. Evangelho de João 3 narra o encontro de um homem chamado Nicodemos. Diz ali, havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, membro do Supremo Tribunal dos Judeus. E ele, de noite, procurou Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que está realizando se Deus não estiver com ele. Jesus respondeu-lhe, declarando: em verdade te asseguro que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Nicodemos questionou: como pode um homem nascer sendo velho? Pode todavia entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e nascer novamente? Até aí depois nós vamos continuar pensando. Queridos, o que tem nesse fato aqui? Eu quero que primeiro colocar vocês dentro do ambiente em que acontece essa situação. Aqui está dizendo que Nicodemos, ele encontra-se com Jesus à noite. E em alguns momentos da história, ou de nós ouvindo pregações às vezes, e tendo algumas teologadas, digamos assim, de alguns, provavelmente quem é mais antigo, não por idade, mas por estar em cultos, já ouviu falar que o Nicodemos era um homem medroso, era um homem acanhado, por isso que foi encontrar com Jesus à noite, com medo de ser visto pelos seus parceiros fariseus. Geralmente você pensava assim. E o fato é bem diferente, bem diferente. Quem era Nicodemos? Aqui diz que ele era um fariseu. Falar de fariseu era um partido religioso dos judeus. Tipo, nós somos assembleianos e tem os batistas, por exemplo. Os fariseus, não estou dizendo que os fariseus eram assembleianos, os fariseus seriam os assembleianos, os saduceus seriam os batistas, os zeus que tinham, eram pensadores, uma linha de pensamento, e pessoas que se agrupavam àquela linha de pensamento. Seria um sistema partidário do judaísmo. Mas diz ali então que ele era um fariseu, ele era de um partido, de uma visão teológica dos hebreus. Mas o que não diz ali, e aí a gente tem que ir para a história, e se você um dia quiser conhecer melhor a história dos primeiros 50, 70 anos da era cristã, nada melhor que ler Flávio Joséfo. O dia que você tiver acesso, procure aí a história dos hebreus de Flávio Joséfo, um pequeno livro de 1400 e algumas páginas, o contexto dele, e ali você vai ver e conhecer um pouco dessa realidade. E uma dessas realidades é que ele era o dono da maior rede de hotelaria de Jerusalém na época. Nicodemos tinha inúmeras pousadas, inúmeras estalagens em Jerusalém. Em ele tendo inúmeras estalagens em Jerusalém, nós vamos ver que ele era um homem extremamente ocupado durante o dia. Nós hoje, falar em hotel, praticamente a gente pensa de noite, né? Se tu chegar hoje à meia-noite num hotel, né, você vai ter uma cama boa, um bom chuveiro, e até algum lanche. Você consegue, dependendo do hotel, chegando à meia-noite. Se tu avisar, mais certo ainda. A rede hoteleira da época funcionava totalmente diferente. Não se tinha atividade noturna. Há 2000 anos atrás, não se tinha atividade noturna. As atividades noturnas eram praticamente as do escuro. Então, às 6 da tarde, 7 horas, encerrava tudo. Os expedientes dos hotéis também. Porque as pessoas iam fazer o quê? Sem energia elétrica, sem televisão, sem Wi-Fi, sem internet, iam dormir, para acordar bem cedo. Meu pai dizia, iam dormir com as galinhas. Não sei se você tem esse costume aqui nessa região também. Bem, o que acontece?
Este era o contexto. Quando que Nicodemos conseguia uma folguinha? À noite. E aí então ele vai ter um encontro com Jesus à noite. Ele trabalhava durante o dia todo nas suas hospedarias. Bem, administrando as suas hospedarias. Porém, meus irmãos, também tem outro fator aqui que é muito importante nós entendermos. Um rabino não atendia ninguém de noite. O padrão dos rabinos não atendia ninguém de noite. Tinha ele um conceito de, olha, se você quiser me escutar, é de dia. De noite eu vou dormir cedo. E qual era o padrão da maioria dos rabinos, o padrão bíblico, né, daquela época? Lá pela meia-noite, o que o salmista Davi fazia meia-noite? Levantava para orar. Era um padrão, dormia até meia-noite, das 6 à meia-noite é uma boa empleitada de sono, né? E aí dormia até meia-noite, acordava meia-noite, orava, estudava, lia e esperava o dia amanhecer para trabalhar. O conceito era este. Então o rabino, e todo rabino judeu, ele aprendia desde sempre que ele precisava ter uma boa noite de sono para suas faculdades mentais estarem boas, funcionando. Então o detalhe aqui é grande, diz o texto, que o Nicodemos, ele se encontra com Jesus à noite. E Jesus tira um tempo para ele, sendo um rabino famosíssimo. Aí, quando a gente lê aqui, a gente pensa que é uma vez só. Joséfo diz que Nicodemos e Jesus tinham um vínculo de amizade, tinham um vínculo de relacionamento. E por muitas noites eles tiravam tempo juntos e Jesus prestava um discipulado individual para Nicodemos, sabendo da dificuldade que ele tinha de estar durante o dia seguindo Jesus por causa dos seus negócios. Então, o grande detalhe, por que o escritor coloca ali, vindo Nicodemos à noite? Não porque ele estava surpreendido com Nicodemos, ele estava surpreendido com Jesus, de atender o Nicodemos à noite. Esse era o grande detalhe. Então, para nós entendermos o conceito, aonde acontece essa conversa. Segundo Joséfo e segundo alguns historiadores e rabinos antigos, Jesus, então, tinha várias vezes conversado individualmente com Nicodemos à noite. Essa noite aqui, os discípulos presenciaram a conversa. Por isso que ficou escrito. Essa noite aqui aumentou a roda de conversa e estava ali provavelmente João, o escritor, estava ali presente nesse bate-papo com Nicodemos. Não sei se Nicodemos agendou com Jesus, ou chega lá e o João ainda não tinha ido para a cama, para os seus aposentos, e aí ficou ali na voltinha, de repente em roda de uma fogueira, não sei qual era o lugar que eles estavam reunidos, numa lamparina, em roda de uma lamparina, né? Diz um historiador que ele estava debruçado à janela, porque era calor, e Nicodemos estava para o lado de fora, mas aí não é um historiador, dizem histórias rabínicas, e não sei se ela procede. Bem, o detalhe é que Jesus, sendo um rabino famoso, senta para conversar com Nicodemos num horário atípico, totalmente fora do contexto. Agora vamos para a parte bíblica do negócio aqui, para nós pensarmos hoje. Olha o que ele pergunta. Qual era a pergunta de Nicodemos? O estilo de estudo de um hebreu é de perguntas e perguntas, não é de perguntas e respostas. Os gregos, eles trabalham com perguntas e respostas. Você pergunta e alguém te responde aquela pergunta. No contexto hebraico, quanto mais houver perguntas respondendo perguntas, mais se aprende. Chega o Nicodemos e diz para Jesus assim: olha, mestre, eu vim aqui falar contigo, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu estás realizando se não estiver esse Espírito, esse poder de Deus. O que ele estava perguntando para Jesus? O que você faz para realizar o que você realiza? Qual é a tua tática? Qual é o
da tua disciplina. De onde você consegue esse poder? Essas eram as perguntas de Nicodemos aqui. De onde você consegue esse poder, essa autoridade, essa capacitação para fazer o que tu faz? Eu entendo que é de Deus, mas eu quero saber como. Essa era a pergunta de Nicodemos. E aí Jesus responde para ele, dizendo: em verdade te asseguro que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Jesus traz uma afirmação. Muito raro Jesus trazer uma afirmação. Sempre ele responde com outra pergunta, se você ler nos evangelhos. E aqui ele traz uma afirmação. Isso, olha meu filho, primeiro passo para ser o que eu sou, para fazer o que eu faço, para ter esse poder e essa autoridade, você precisa nascer de novo. E ao nascer de novo, se você conseguir nascer de novo, você verá, ou você entrará, você viverá o reino de Deus. Também temos uma necessidade de entender o que é reino de Deus. Porque, via de regra, nós que viemos aí vivemos no século 21, viemos influenciados aí, a partir do ano 300, viemos influenciados com uma doutrina romana. E a doutrina romana, num período, ela se perde nos valores cristãos e ela começa a vender cadeira no céu. As indulgências, esse processo todo. Junto, para fazer isso, para fazer esse momento, fazer esse tipo de negócio, eles precisavam ter uma doutrina. E aí foi criada uma doutrina que o reino de Deus é no céu. E que nós temos que fazer de tudo aqui para chegar no céu. E que nós temos que pensar somente no céu. E nos tiraram da terra. Psicologicamente, intelectualmente. Mas o reino de Deus não é o céu somente. Lá é o ápice. Lá é a cereja do bolo. Mas lá, todos querem, mas ninguém quer ir, né? Todos têm vontade de estar lá. Mas se eu disser, então vamos. Ah, mas tem que morrer para chegar lá, né? Aí ninguém quer morrer. Sem pressa de morrer. E aí a gente fica naquele hiato. O que eu faço aqui na terra, então? Porque eu quero lá, mas não quero ir para lá, não quero passar pelo processo. Mas o reino de Deus é aqui. Nós podemos desenvolver a nossa vida sendo reinado por Deus. E o que é reinar? O que é reinar? É dominar, é ter o domínio, é ter poder e autoridade e domínio. Então, o que ele está dizendo? Olha, meu querido, se você quer experimentar o reino de Deus na terra, você precisa nascer de novo. Qual era a pergunta de Nicodemos? Qual era a inquietação de Nicodemos? Era saber como que Jesus realizava o que ele realizava. Da onde vinha poder e autoridade para ele ensinar como ele ensinava. Ele era um ser humano igual a nós. Jesus não era uma divindade na terra. Ele se esvaziou da sua divindade, ele era um ser humano igual a nós. As mesmas tentações que nós temos, ele teve. As mesmas dificuldades que ele teve, nós tivemos. E vice-versa, nós somos igual. E era isso que inquietava Nicodemos. Vem cá, eu conheço esse cara. Eu converso com esse cara semanalmente. Eu vejo ele, eu sei que ele é um humano, mas ele faz coisas extraordinárias. Essa era a inquietação dele. Como que tu consegue fazer isso? E aí Jesus disse, não, você precisa nascer de novo. E aí você vai experimentar o que eu faço. Você pode fazer o que eu faço. Era esse o processo. Isso é o reino de Deus na terra. É fazer aquilo que o Pai quer que nós faça aqui. E todos nós temos essa oportunidade, todos nós, como foi lido pela Maqueira, há um chamado para tantos quantos o Senhor chamar. Enquanto Jesus não voltar, buscar o seu povo, reunir eles e formar aqui na terra 1000 anos de paz e governar, enquanto isso não acontecer, nós estamos sendo chamados para nascer de novo e experimentar o reino de Deus. Aí Nicodemos diz assim, ele vai para a parte humana da coisa. Como eu posso nascer de novo?
voltar para o ventre da minha mãe. Uma coisa ele entendeu, que é muito importante. Ele entendeu que para nascer de novo é preciso morrer. Ele disse, como vai acontecer isso? Eu tenho que morrer para nascer de novo. Como é que eu, sendo velho, vou nascer de novo? Não é, aqui não está falando de reencarnação. Que alguns pegam esse ponto para pensar em reencarnação. Não. Aqui está falando que a pessoa precisa desistir dos seus conceitos, a pessoa precisa matar o seu eu e deixar nascer aqui dentro um rei. E esse rei é Jesus, é o Espírito Santo de Deus, que vai te orientar, que vai te guiar na caminhada, que vai fazer com que as coisas melhores de Deus para ti na terra aconteçam na terra. Há pessoas que têm milhões no banco, que têm camas excelentes, que têm camas que dá para comprar uma casa, mas não tem sono. Há pessoas que têm uma família linda, mas vive solitário dentro da família. Há pessoas que têm trabalho, têm tudo que pensa, mas não vive em paz. Por quê? Porque o reino de Deus não está acontecendo na sua vida. O único que nos traz paz é o príncipe da paz, é Jesus. E aí o Nicodemos então entendeu que ouve de Jesus que ele precisava, para aí, eu não entendi esse negócio, vamos para o parque humano, é impossível. Eu não consigo morrer para nascer de novo. E aí, versículo 5, Jesus diz assim, em verdade, te asseguro, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Agora ele dá mais uma sentença. É muito raro ver Jesus trazendo respostas sem perguntas. Ele dá uma sentença aqui. Ele está dizendo assim, só é possível você experimentar, viver, entrar no reino de Deus, e esse entrar não é entrar lá na porta do céu, é entrar no reino, participar do reino de Deus aqui na terra, né? Somente por nascer da água e do Espírito. O que é água na palavra de Deus? É a palavra de Deus. A simbologia da água é a palavra. Sempre você vai ouvir e ver na Bíblia, teologicamente ou não, que o símbolo da palavra de Deus, da água, é a palavra de Deus. Então ele está dizendo assim, precisa nascer da água. Se a palavra de Deus é água, quem é a água? Está lá em João, capítulo 1, versículo 14. Ele diz, e o verbo, a palavra, se fez carne e habitou entre nós. Quem é esse que se fez carne e habitou entre nós? É Jesus. Então ele está dizendo, quem não nascer da palavra, isso é, quem não desistir de si para deixar Jesus reinar, ele está dizendo ali a palavra porque ele não tinha ressurreto ainda, ele não tinha toda a autoridade para dizer de mim, e ele diz a água. Quem não nascer da água, não conseguirá. Quem não tomar uma decisão de desistir do seu reinar e entregar isso para Jesus, não poderá ver o reino de Deus. Mas também ele diz do Espírito. Por quê? Porque o Espírito é o Espírito Santo, Consolador, enviado por Deus, que vem morar, habitar dentro daquele que decide pessoalmente a nascer de novo, a ter uma nova história, a ter uma nova vida, a morrer para aquele não está contente, está tendo dificuldades, as coisas não estão fluindo, já tentou aqui, já tentou lá, trabalha mais, investe mais, e as coisas, está lhe faltando algo? Deixa eu te dizer, está faltando a presença de Jesus, está faltando aquele que ninguém pode. Digo eu, e o pastor Moody falava isso, o pastor Billy Graham falava isso, que nós temos um buraco dentro de nós, exatamente no tamanho de Jesus. Tal como a fechadura da porta lá.
Só tem uma chave que cabe naquela fechadura. Só tem um formato que cabe naquela fechadura. Tal como a fechadura da porta, nós temos um buraco. E só nós vamos encontrar a paz verdadeira, a alegria e viver aquilo que é o melhor para nós na terra, se Ele estiver completando esse espaço. Isso que Jesus está dizendo. Precisa nascer da água. Completar esse espaço. Ter em si essa completude, essa inteireza de Jesus em nós. Isso que ele está dizendo para o Nicodemos. Tenha isso, Nicodemos. Aí você vai entrar no reino de Deus. Versículo 6. O que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. Olha o que ele diz aqui. Ele está dizendo assim: ei, querido, enquanto você for só gerado por uma mãe, e você viver aqui na terra, pela tua ligação orgânica, sou de boa família, eu nasci numa família trabalhadora, honesta, transparente, show, isso é lindo e deve ser preservado, porém isso é carne, isso é temporal. Isso é por um tempo. Surgem situações que fazem com que isso, embora tenha valor, não tenha influência. Há tantos pais honestos no mundo que os filhos se tornaram desonestos. Há tantos pais que não são, que nunca fumaram crack no mundo, que os filhos fumam crack. E aí, desses pais, assim, eu nunca fumei crack, mas fumei cigarro. Ele estava dando uma herança, um DNA de dependência para o filho. E isso no mundo espiritual tem um poder muito grande. Eu nunca fui alcoólatra, eu nunca tomei um porre na minha vida, mas o meu filho vive de porre. Mas eu sempre tomei bebida de álcool na frente dos meus filhos. Eu gerei um processo, um DNA. O meu filho se tornou um baita filho, um neto, uma geração de um lacaio lá, mente, engana. Mas desde cedo eu mentia para ele quando criança, que o bicho-papão vinha pegar ou coisa parecida. Eu estou gerando carne. O que é nascido de carne é carne. Mas chega um momento em que isso não é o suficiente para o ser humano. E aí ele diz: o que eu quero para a minha vida? Aí Jesus disse assim: mas tem um jeito. Você pode nascer do Espírito. Você pode morrer para a carne e nascer do Espírito. E o nascer do Espírito que vai fazer a diferença. Amém? Olha a aula que Jesus dá para Nicodemos. Versículo 7. Não surpreendas pelo teu fato de eu ter dito nascer de novo. Nicodemos deve ter ficado estupefato com essa mensagem, com esse ensinamento. E dito assim: e eu agora? O que eu devo fazer? Então, tudo isso, meus irmãos, tudo isso eu fiz um pequeno resumo aqui, uma introdução, para me sintetizar bem rápido. O que o porquê, qual a necessidade, e por isso nós estamos uma semana inteira pensando que o Espírito Santo, ele dinamiza a igreja. Já foi trabalhado aí durante a semana, né? Quem assistiu o vídeo de abertura, segunda-feira, o Emanuel falando sobre o que é esse dinamis, o que é esse dinamismo, essa força propulsora. Dínamo é aquilo que movimenta. Eu sempre gosto de usar, né? Eu não sou tão antigo, mas conheci a tal da bicicleta que tinha o dínamo para acender a luz, né? Quanto mais você andava, né, Nago? Quanto mais você pedalava, mais clareava a luz. Terminava as forças, a luz sumia. Então, isso é o dínamo. Lá atrás na roda tinha um dínamo, um gerador de energia, que através do movimento gerava energia. O Espírito Santo, na igreja, ele tem essa função. O Espírito Santo faz com que a igreja esteja em movimento. E a igreja que vive cheia do Espírito Santo, ela está sempre em movimento. Não somente quando a gente está lá adorando e se movimentando, mas em movimento em boas obras, em ação social, um movimento pensando nas pessoas, no ser humano, cuidando bem das pessoas. Isso é o nosso movimento. É o Espírito Santo que nos impulsiona.
Ontem eu estava citando aqui na ceia, né? Nós temos alguns discipuladores que às vezes conversam comigo, pastor, a minha discípula, o meu discípulo me mandou uma mensagenzinha sobre tal coisa, eu orei com ela, e às vezes eu vou ver os horários, é 1h, é 2h, é momento de crise. Não só o pastor está fazendo isso na Iadejari, a maioria dos discipuladores estão fazendo isso. Às vezes a pessoa está num momento de luta, de crise, manda uma mensagenzinha para o seu discipulador, eles oram junto, não interessa a hora. Quem que faz esse amor? Quem que gera esse amor dentro dos discipuladores? É o amado Espírito Santo. De carne, fisicamente, o que a gente quer fazer? Olhar e dizer, amanhã eu atendo. Muitos dos nossos irmãos obreiros aqui, mais antigos, ou não digo antigos, mas que já estão experientes, têm passado madrugadas orando por você. De repente você está aqui pela primeira vez, ou está me ouvindo, essa mensagem vai para o YouTube da igreja, e vocês podem escutar em qualquer horário, estão me ouvindo aqui, tem pessoas que de repente estão ouvindo, nunca entraram nesse templo, mas tem gente que tem levantado madrugada, para dobrar os joelhos, no meio do frio, às vezes enrolado nos lençóis, para levar o teu nome na presença de Deus, e dizer, Senhor, que esse meu querido amigo, amado, seja protegido por ti, venha entender o teu plano, e venha viver a alegria do teu reino. Quem que faz isso na igreja? É o amado Espírito Santo. É o Espírito Santo que nos acorda às vezes e a gente tem um bom bate-papo com ele na madrugada. É o Espírito Santo que movimenta a igreja. O dinamismo, a força motora da igreja é o Espírito Santo. Aleluia. Mas ele não faz de uma forma coletiva somente. Ele não aparece somente aqui, visível, enfim. Ele é individual, foi isso que chamava a atenção de Nicodemos. Jesus, você tem uma autoridade fantástica. Você ensina com uma sabedoria fantástica, Jesus. Da onde vem isso? E ele disse, isso é do Espírito. É o Espírito Santo. E é Ele que dinamiza a igreja. É Ele que quer fazer com que você que está aqui seja dinâmico no reino de Deus. Atue em alguma área do reino de Deus. Tem como atuar? Os discípulos no início, tinha alguns discípulos que estavam inquietos lá. Eles não tinham entendido ainda, andando com Jesus, 3 anos, morando na casa de Jesus. Os 12 apóstolos moravam na casa de Jesus. Jesus tinha uma casa lá em Cafarnaum, e lá eles moravam com ele, 3 anos e meio caminhando com ele. Passado 3 anos ali, eles ainda não tinham entendido o que Jesus tinha vindo plantar. E um deles diz assim, a mãe de um deles, por causa deles, vem lá, Jesus, o negócio é o seguinte, eu ajudo financeiramente aí, era uma das mulheres ricas, que tinha os filhos seguindo Jesus, e ela disse, olha, eu tenho investido aí, eu tenho bancado o teu ministério, ela poderia ter dito entre linhas isso, e eu quero que quando tu chegar no teu reino, o meu filho mais velho fique à tua direita e o mais novo à tua esquerda. Eles não tinham entendido ainda o reino de Deus. Achavam que Jesus ia ter um trono, né? Matar todo mundo que era contra ele, e os que eram a favor ficavam ao lado dele. Jesus não veio para isso. Ele disse, não, mulher, vocês estão equivocados. O reino de Deus, os primeiros serão os últimos, e os últimos serão os primeiros. Ele estava falando de morrer espiritualmente. Precisa humildade para experimentar o reino de Deus. Precisa muita humildade. Precisa reconhecer que aquela vida que está vivendo, as tuas projeções são pequenas para aquilo que Deus tem para ti. E aí precisa desistir dessas projeções. Eu não estou dizendo para virar franciscano, para doar todo o dinheiro que tem, para ter uma vida pobre, não. Mas desistir do reinar. Eu não reino a minha vida. Desde que eu entendi isso, eu desisti de reinar a minha vida. Os meus projetos, desde que eu me converti ao Senhor, eu entreguei para o Senhor. E Ele me dá os projetos de vida.
E a partir do momento que eu tomei essa decisão, que eu aprendi, demorei uns anos, eu me converti em 98, fui aprender isso lá em 2005, por aí, que eu fui entender essa questão do reino, que eu transferi os meus projetos para Ele e abdiquei dos meus projetos. E disse, Senhor, eu quero os teus projetos, eu quero ver o que tu quer para mim amanhã, o que tu quer para mim a semana que vem. Eu passei a viver os melhores momentos da minha vida e até hoje vivo. Não sei se tem gente mais feliz que eu. Eu sou muito feliz com aquilo que tenho, com aquilo que sou e com aquilo que vivo. Porque eu tenho experimentado a viver exatamente o que Deus tem para mim. Alguém me dizia, tu é louco. Quando eu saí da empresa que eu trabalhava em 2008, diziam, não, tu é louco. Saí de uma vida financeira muito boa, sair de uma projeção para o resto da vida, né? Sair de uma projeção para ganhar muitos euros, né? Tu é louco, vai lá, começar um trabalho de crente. Sim, eu fui louco, mas eu entreguei a direção ao Senhor, e tenho plena convicção, que se eu estivesse lá, esses últimos 15 anos que eu me dediquei para a obra do Senhor, se eu estivesse lá, eu estaria financeiramente muito bem, muito bem. Eu estaria vivendo e viajando da melhor forma no mundo. Mas duvido que eu teria a satisfação que eu tenho, a paz interior que eu tenho, a alegria que eu tenho de estar aqui. Amém? Por quê? Porque é isso que o Espírito Santo faz em nós. Ele nos direciona para o melhor. Como estamos vivendo, e eu vou aproveitar um gancho aqui, e dá para fazer, porque eu tenho conversado com muitos jovens e adolescentes, como nós estamos vivendo numa época, meus irmãos, que não há projetos, que não há objetivos, que não há sonhos, que a coisa deixa a vida me levar, vamos andar Estamos numa época das que eu conheço, da minha vida, a pior. Fala com jovens de 16, 17, 18, 19, 20, 30 anos e não tem projeções. Não sabe o que vai ser amanhã. É uma crise. Agora, se o jovem deixar o amado Espírito Santo dirigir, você sabe bem latente que o teu amanhã está na direção daquele que tudo pode e tudo faz. Segurança no que faz. Orientação, as decisões de um crente, de um homem, de uma mulher que deixa o Espírito Santo reinar, as decisões dele são tranquilas. Eu sempre digo, e vou dizer de novo, eu não troco um sapato, eu não vou comprar um sapato sem antes pedir, Senhor, posso comprar esse sapato? Saímos de uma vida financeira ganhando o quê? 1000 vezes mais do que nós fomos para ganhar. De 10 mil de salário em 2008, meu salário básico era 10 mil reais, médio, né, do ano, 10 mil reais por mês, e a igreja nos dava 600 reais. E aprendemos. E vivemos o melhor naquela época. Isso não é fácil se acostumar assim. Sair do Lacoste para o 10 real. Né? Sair do coco bambu para o lanche da esquina. Mas se a gente está no centro da vontade de Deus, tudo funciona. A paz. A direção é que nós precisamos. E aí, meus irmãos, concluindo, como a igreja vive essa dinâmica? Jesus diz para ele, olha, você precisa nascer de novo. Vamos pensar o seguinte, quando você nasce de uma criança que nasceu, acho que os mais novinhas que estariam aqui é a do Abner e da Karine. Elas precisam de um cuidado, precisam de uma atenção, precisam aprender a comer, a engatinhar,
a caminhar, a falar, a ler, né? São processos que são incitados por quem está na volta. Não é verdade? Essa semana eu vi o Douglas, recém está firmando as pernas do Ezequiel, ele já estava com o Ezequiel fazendo caminhar na frente dele, ali no pátio. Estava incitando, ele estava dizendo, vai lá, caminha meu filho. Aleluia. O Espírito Santo dentro de nós, ele faz esse serviço. Se nasceu de novo, ele começa a te incitar. Melhora, ajusta aqui, caminha assim, te orienta, deixa ele te orientar. É ele que vai gerar o movimento espiritual. É ele que vai trabalhar em ti. E se ele trabalhar em mim e trabalhar em ti como igreja, o conjunto das nossas ações é orientado só por ele. E tudo vai funcionar de uma forma fantástica, como aconteceu na igreja primitiva. E esses movimentos pentecostais que surgem no decorrer da história são ações do Espírito Santo. Lá, né, como foi lido ali, no livro de Atos, onde surge a igreja, logo 50 dias depois que Jesus sobe aos céus, Jesus morre e ressuscita, morre ali no período da Páscoa, ressuscita naquele período da Páscoa, fica 40 dias ressurreto com seu corpo já glorificado, caminhando, conversando com os discípulos, tendo contato com as pessoas. Nesses 40 dias, ele chama os seus discípulos, vai para o monte. Lá no monte, ele é assunto aos céus, os discípulos enxergam ele literalmente subindo, tinha os 11 e mais 500 em roda, enxergam Jesus subindo, e aí um anjo desce, olha, esse mesmo que subiu, voltará daqui uns dias para vocês fiquem no lugar onde ele mandou. Esses 500 saem dali, no 40 dias depois da Páscoa, e vão para um lugar, e alugam um lugar chamado cenáculo. Cenáculo vem de 100. Cenáculo era um ambiente de refeitório, seria um local que cabia 100 pessoas para comer. Então, num lugar que caberia 100 pessoas para comer nas mesas, eles retiram as mesas e ficam ali em momento de oração. Então, cabia mais gente. De repente, aqueles 500 que estavam ali estavam apertadinhos. E eles passam 10 dias ali em oração, esperando o que teria que vir, que era o Espírito Santo. Desses 500, 380 desistem. Fica 120 no 50º dia, no 50, no Pente, na festa de Sukkot, que era 50 dias depois da Páscoa. Estava cheio Jerusalém de gente. De repente, alguns dos 380 que estavam ali tinha uma casinha para alugar, tinha uma pizza para vender. E eles vão no nosso comércio, vamos cuidar das nossas coisas. Nós temos 9, 8 dias aqui e não tem acontecido nada. E eles saíram, foram cuidar das suas coisas e ficaram 120. E aqueles 120 ali no dia 50, o Espírito Santo vem de uma forma sobrenatural e enche eles do Espírito Santo, e eles falam em línguas estranhas, que é a evidência do batismo no Espírito Santo, e saem numa festa para o lado de fora, e tinha muita gente em Jerusalém. Jerusalém naqueles dias triplicava a população de Jerusalém, todo mundo vê aquele barulho, vai lá, esses bêbados aí devem estar bêbados. Aí Pedro prega, Pedro ministra uma palavra poderosa, pelo Espírito Santo, aquele Pedro que tinha negado Jesus, aquele Pedro todo falho, todo bagunçado, medroso, ele vai lá e ministra uma palavra poderosa, cheia do Espírito Santo, e as pessoas se convertem. Passa mais uns dias, mais 3.000 almas se convertem, e vão agregando a igreja do Senhor Jesus. E o que acontece? Ali começa o movimento pentecostal. Pentecostal quer dizer, é só uma sigla, é só um chamado por causa que foi na festa dos 50, Penta 50. E esse movimento pentecostal, ele vem no decorrer da história da humanidade. No ano 300, como eu disse, fecha-se as portas para a direção do Espírito Santo. Assume Constantino, romaniza a igreja, cria um vínculo da igreja com o Estado, se mistura o poder político com o poder religioso e começa a ter uma corrente religiosa, mas os monganês, e assim vai indo. Se você pesquisar na história, no ano 400 houve movimento pentecostal, no ano 500 houve movimento pentecostal, no ano 600, quando
Maomé resolve guerrear contra os então cristãos, os católicos ali, criar aquela guerra. Nesse pano de fundo, enquanto havia aquela guerra, tinha um movimento pentecostal, gente cheia do Espírito Santo, trabalhando nas bases, nos bastidores, e vem acontecendo. E nós, Assembleia de Deus no Brasil hoje, nós somos oriundos do movimento pentecostal lá da Rua Azusa, nos Estados Unidos. 1890, por aí, né, um negrão, lá nos Estados Unidos, na época era proibido o preto estar junto com os brancos, naquele período, mas ele soube que tinha um pastor pentecostal dando um ensinamento lá, ele se concentra e pega todos esses 3 dias de ensino sobre o movimento pentecostal, lá sentadinho lá de fora. E aí ele vai para um lugar chamado, em Nova York, numa rua chamada Azusa, numa esquina, e lá ele é convidado por uma pastora de um movimento normal, de um movimento tradicional, e lá ele prega 2, 3 noites, e o Espírito Santo vem de uma forma sobrenatural, enche aquele ambiente, e ele fica ali por 20 e poucos anos, ministrando naquela igreja, um negrinho, sentado, não tinha força física mais para ensinar dessa forma, mas de lá surge 2 homens que ouvem falar desse negócio, do movimento pentecostal, houve lá da Suécia, Gunnar Wing e Daniel Bergson, saem de lá da Suécia e vêm visitar a Rua Azusa. Quando eles estão na Rua Azusa ali sentadinhos, né, ouvindo, vendo aquele ambiente, ouvindo o ministrador, Deus levanta tinha havido Daniel Berg e Gunnar Wing, uma pessoa comum ali, ele levanta ali e diz para eles: Deus está chamando vocês para uma grande obra, e vocês precisam ir ser missionários e levar o movimento pentecostal para esse lugar. E o lugar é Belém do Pará. Ouviram isso? Onde é que é? Não tinham nem ideia do que era isso. Belém do Pará. Foram pesquisar e acharam que no Belém tem um lugar, um estado no Brasil, e a capital é Belém. Se foram eles para o Belém do Pará. Mandados por Deus, movimento do Espírito Santo. Eles chegam aqui em 1910, se apresentam na igreja batista local, começam a fazer ali, trazer as suas ministrações, e os batistas: não, nós não temos esse costume. Esse negócio de Bíblia, ler Bíblia, de jejuar e orar dessa forma que vocês fazem, esse negócio de falar em línguas aí, esse negócio de Pentecostes não é com nós. Então vocês estão convidados a se retirar da nossa instituição. E eles se retiram e vão para um porão onde eles moravam e começam a ensinar a palavra. E lá acontecem os milagres, acontecem coisas maravilhosas e surge a Assembleia de Deus no Brasil. Depois disso, 1911, surge a Assembleia de Deus ali e ela vai se espalhando, e hoje no mundo é o maior movimento pentecostal do mundo. É o maior movimento, o maior número de pessoas no mundo que são pentecostais são assembleianos. Só a igreja em Seul, na Coreia, tem 1 milhão de assembleianos. O que é isso? Quem que faz esse movimento? Não é nós. Não é a instituição. É o Espírito Santo. Ele está interessado em fazer. Não quer dizer que é só o Espírito Santo só está na Assembleia de Deus. Eu estou contando a nossa história. Mas esse movimento é o Espírito Santo que faz. E isso é a dinâmica do Espírito Santo. Então, o que eu quero encerrar: dentro de ti pode habitar o Espírito Santo que habitava em Jesus. Está entendendo isso? Aquele Espírito Santo que habitava em Jesus, aqui, enquanto ele era homem, pode habitar em você. Segundo lugar, em ele estando habitando em você, se você deixar, ele passa a administrar você, a gerenciar a tua agenda, as tuas ações. Muito mais as tuas ações espirituais e emocionais do que as físicas. Ele pode agendar a tua agenda física também. Pode. Mas ele não tira o teu domínio daqui das tuas atividades. Tu não precisa sair lá do teu trabalho, trocar a tua agenda de trabalho para servir ao Senhor. Agora, a tua agenda espiritual, a tua agenda psicológica, a tua agenda mental, ele pode mudar. E transformar tudo isso em benefício para a tua vida conjugal,
profissional, capacitação mental. Ele pode levar tudo isso para o benefício. É isso que o Espírito Santo faz. É esse movimento, depende da gente deixar. O que Jesus fazia? Levava a sério uma disciplina de oração e estudo da palavra. Era isso que Jesus fazia para ser cheio do Espírito Santo. Se você o ver na Bíblia, sempre vai ver ele orando, falando com o Pai, conversando com o Pai, buscando diretrizes, informação com o Pai. E olha que as orações dele são fantásticas, né? Você já prestou atenção? Nós olhamos às vezes só no Pai Nosso, né? Mas Jesus fez muitas orações nos 4 evangelhos. Eu acho lindo quando ele chega na frente do sepulcro de Lázaro. Lázaro morto, 4 dias enterrado. Amigo dele, família ali chorando. E ele vai lá na frente do sepulcro e antes de qualquer coisa ele diz: Pai, eu sei que tu sempre me ouves. Mas eu estou falando contigo, não porque eu precise falar contigo agora a respeito de Lázaro. Eu estou falando contigo para que esses que estão me ouvindo creiam em ti. Você pensou a autoridade que ele estava? Ele sabia que se ele dissesse para o Lázaro sair de lá, saía, sem orar. Irmão, nós temos que ter essa comunhão com Deus, essa intimidade, esse relacionamento de oração, para que nas horas de crise nós não precisemos orar. Não é na hora de crise que a gente tem que orar. Na hora de crise a gente tem que agir. Tem que estar cheio de autoridade do Espírito Santo. Tem que ter intimidade, como ele disse. Eu estou dizendo, eu estou orando aqui, Pai. Não por causa minha. Porque eu não preciso orar agora. Eu tenho autoridade para mandar o Lázaro sair dali morto. Porque eu tenho intimidade contigo. Eu estou orando porque os outros precisam crer. Já pensou nisso? Quando aparece o temporal lá, é hora de orar? É hora de agir. Quando dá uma situação difícil, esses tempos eu fui atender uma situação aqui na cidade, que me chamaram tarde da noite, uma situação, uma crise de uma pessoa, e já tinha sido chamado também o pessoal da saúde. O pessoal estava lá, estava uma enfermeira junto lá. E aí eu cheguei, aquela situação, o trauma, as pessoas preocupadas, choro, crise, e eu cheguei, identifiquei a situação, conversei com um, conversei com o outro, acalmei a enfermeira, cuidei do paciente, e tudo, aí chegou o ponto que já deu animado, vamos levar igual lá para São Pedro, para fazer uma avaliação, foi para a ambulância, e aí saiu o motorista e a técnico que estava ali, e a enfermeira, ela parou, e antes de sair, ela ia para casa, madrugada, já de noite, tarde, e ela disse: de onde que tu tem essa calma nesses momentos de crise? De onde que tu tem isso? Eu não tenho. É o Pai que dá. Agora, se eu não tenho uma vida com o amado Espírito Santo, uma intimidade, um relacionamento, realmente, esses momentos me terminam. Esses momentos me destroem. Vou encerrar aqui. A minha sobrinha tinha uns 7, 8 dias de vida. 5 dias de vida. Eu ia passando na frente do Hospital Caridade de Três Passos, encontrei com meu irmão, né, o pai da criança. Está ali mal, a mãe está lá com ela, e eu estou indo buscar uns negócios ali, e a Giane, a esposa, está mal também lá embaixo. Por quê? Com 5 dias a criança passou mal, eles pegaram a mãe, tinha feito cesárea, né? Pega aquela criança e sai correndo, entra para dentro do carro, e no caminho o carro estraga. E eles vêm o resto, pé, para o hospital com a guriazinha mal. E aí ela me dá todo aquele pano de fundo ali, e eu estou indo ver o que faz. E eu não, cheguei, passei, vi que a Giane estava sendo atendida, subi o 2º andar, vou ver onde é que está a Lídia. Cheguei lá em cima, onde estavam atuando, olha só a loucura de um homem que deixa o Espírito Santo trabalhar. A Keila está ali e vai ficar louca comigo, Keila Gerte. Eu chego lá, eu enxergo
na pecinha onde estavam atendendo na maternidade, as crianças ali, eu enxergo umas 5, 6 enfermeiras, em roda daquela criança, minha mãe ali na porta, eufórica, chorando, apavorada, aquela criança, ela mal mexia os lábios, branquinha, e aí eu disse, o que está acontecendo? E a mãe disse, elas não conseguem a veia. E o médico mandou dar uma glicose urgente nela, que senão ela vai morrer. E ela não consegue, não tem veia nessa guria. E eu cheguei, entrei dentro daquela peça, não tinha como orar. Entrei daquela peça e disse para as enfermeiras, vai saindo. Fica só você comigo. Loucura, né? O Espírito Santo faz essas loucuras. Fica só você comigo. Tinha a enfermeira lá, uma enfermeira, a Ana. Fica só você comigo. Saiu você. As enfermeiras me olharam e saíram tudo por fora. Me deixaram eu e ela. Eu disse, Ana, em nome de Jesus, vai surgir agora uma veia. Ali na cabeça. Pulou uma veinha. Ana colocou a agulha e começou a descer a glicose. Quem faz isso? O Amós? Nunca. É o amado Espírito Santo. Você não precisa orar para fazer isso. Porque você tem que ter uma vida de oração. De comunhão com o Espírito Santo. O Espírito Santo dinamiza a igreja. Mas ele dinamiza pelas ações pessoais que Deus faz em nós. Uma igreja que faz discípulos.